Desperta, Débora, levante-se pra lutar no poder da oração, rompendo pela fé nas garras do inimigo, nossos filhos libertar. Desperta, Débora, levante-se pra lutar no poder da oração, rompendo pela fé nas garras do inimigo, nossos filhos libertar. Boa tarde a todos os ouvintes aqui da Rádio Convert. Eu quero primeiramente agradecer a Deus e ao pastor Jorge Eduardo por ele ter cedido esse espaço, por Deus ter preparado esse momento tão especial para nós. Estamos começando o programa Desperta Débora. O programa Desperta Débora faz parte do plano de Deus na vida de muitas mulheres, o plano de Deus na vida de muitas mães. Você que já me acompanhou em outras emissoras de rádio, é a primeira vez que nós estamos web, então sei que é para todo mundo, não é isso, pastor? Nós, através da internet, podemos estar no mundo todo. Podemos estar na Venezuela, com as Déboras da Venezuela, podemos estar no México, com as Déboras do México, estamos em São Paulo, com as Déboras nacionais, e aqui em Sergipe, né? Para você que ainda não conhece o Desperta Débora, este é um movimento interdominacional. Nós não temos pastores, não temos uma igreja constituída, é um ministério realmente da obra. Como é que funciona o Desperta Débora? É formada por mães, por mulheres como eu e como você. Formada por mulheres que adotaram um filho espiritual, adotaram alguém em oração, mas são mães também biológicas, mães adotivas e que têm no coração a intercessão por jovens, para que eles se coloquem aos pés do Senhor, para que sejam rendidos ao Senhor. Então, o Ministério Débora é isso, são mães intercessoras. Eu quero dar novamente uma boa tarde a todos vocês que nos ouvem. Agora são 2 horas e alguns minutos e nós vamos estar juntos até as 15 horas, todas as quintas-feiras. Então você vai poder se programar e ouvir aqui na Convert Rádio Web, o Ministério Desperta Débora, através deste canal maravilhoso que é a internet, e o pastor Jorge aí nos assessorando aqui no áudio, fazendo toda essa nossa conquista, né, pastor? Muito obrigado, né? Mais um programa. E eu creio que o Senhor agradece ao Senhor, porque quando alguém é usado por Deus para proporcionar que a palavra chegue a confins da terra, como diz a palavra, mas que chegue a todos os lugares, são pessoas abençoadas. Eu confesso que estou emocionada, porque, irmãos, quando Deus chama, Ele incomoda quando você não faz, né? Então, você que está me ouvindo, vai se acostumar com a minha voz. Meu nome é Elisa Simões. Eu estou com Cristo já há 16 anos, praticamente. Sou mãe de 2 filhos, eu tenho um casal. E por muitas vezes eu precisei orar pelos meus filhos. Muitas, oro sempre. Eu precisei orar quando eles nasceram, mas eu não era evangélica ainda, mas sabia que o poder de Deus sobre as nossas vidas é muito grande. Mas quando meu filho caçula nasceu, que hoje tem 16 anos, minha caminhada com Cristo tem a idade dele, né? Ele chama Vitor, pela vitória do Senhor na minha vida. E eu vim a conhecer a Cristo de uma maneira muito especial. Fazia parte de uma igreja chamada Igreja Betel, e foi onde eu me converti. Ali eu conheci o poder de Deus de maneira muito especial. Eu era espírita, já andei vamos dizer assim, pela Umbanda, algumas práticas de cigana, tarô, algumas coisas assim. Então eu vivia realmente na busca por algo espiritual.
mas foi tremendamente fantástico quando eu senti a verdade de Deus. Não é ouvir a verdade de Deus. Tem uma passagem na Bíblia que diz assim: eu lhe conhecia por ouvir dizer, mas agora agora eu o conheço porque eu estou vendo, porque eu estou vivendo, dando uma parafraseada aí na Bíblia. Então, é fantástico quando você sente a verdade de Deus na sua vida e sabe que aquilo pode fazer parte. Então, depois dessa igreja, Deus me levou em outros lugares para me conhecer mais a palavra, e o Espírito Santo começou a tratar minha vida de maneira sobrenatural. Muito interessante, porque cada pessoa ela tem um testemunho de salvação diferente. Cada pessoa ela tem um testemunho de libertação diferente. Deus escreve as nossas histórias de maneira fantástica. Então, meus queridos, hoje nós estamos iniciando o programa Desperta Débora, e eu gostaria de convidar você, que é mãe, a convidar uma vizinha, a baixar o aplicativo aqui da rádio. Eu vou colocar no meu Facebook, eu vou colocar o aplicativo também em outras mídias sociais para que você tenha a oportunidade de baixar. Este programa nas quintas-feiras é apenas uma pontinha daquilo que Deus quer fazer na sua vida, como mãe, como mulher, como filha. Sim, porque o Desperta Débora é para mães, mas a mãe também é uma filha, então nós precisamos ser tratadas, precisamos ser curadas. Eu quero dizer para você que nos ouve agora que o nosso programa ele é de oração. Nós temos a palavra, mas nós cremos no poder da oração. São mães que oram. Então, se somos mães que oram, nosso papel é orar. Orar pelos nossos filhos, orar para que Deus liberte, orar para que Deus coloque nos bons caminhos, coloque boas amizades, orar para que eles sejam bem-sucedidos em tudo que fizerem, orar para que escolham uma profissão correta, orar para que sejam bons pais, bons maridos, boas filhas, boas esposas. Esse é o nosso papel. Agora, Elisa, você está dizendo, é o Ministério Desperta Débora. Por que Débora? Então, hoje é um dia de nós conversarmos um pouquinho e dizer... Bom, Débora foi uma grande mulher na Bíblia. A história de Débora está registrada no livro de Juízes. E se você não é conhecedora da Bíblia, mas quer conhecer, ele está no Antigo Testamento. É um dos primeiros livros que conta a história do povo. Então, você vai no livro de Juízes, ele está depois de Josué e antes de Samuel. Então são histórias, livros históricos. E Débora, então, ela era uma juíza. Está vendo como desde antes as mulheres já exerciam um poder de liderança, um poder de autoridade na sociedade? Muito antes, isso não é de agora. Deus se agrada das mulheres de bom coração. Então, o Desperta Débora é justamente por isso, porque Débora se levantou de forma diferente naquela nação. Até os cristãos que viviam lá naquela época podiam ver, e os gentios e quem não era cristão, que antes não existia ainda Cristo, né? Mas como Deus agia de maneira sobrenatural através de pessoas honrosas, de pessoas honestas. E ela era uma juíza diferente, porque conta a história que ela foi convidada por Baraque, por um homem de guerra, por um homem que tinha uma autoridade na região ali em Israel, que era conhecida como uma mulher justa. Então, ele a convidou, vamos ganhar com Deus. Ele sabia que ela era uma mulher de Deus. Então, ele se achegou a Débora e disse, se você for, eu vou. Aí ela disse, mas eu vou se você for. Então, olha como é importante. Um homem reconhece a diferença da mulher no tratar dos negócios, das grandes lutas, das grandes batalhas, e a convida. E ela, reconhecendo a autoridade do homem, faz o quê? Eu vou, mas se você estiver comigo. Então, é uma história muito interessante sobre Débora e Baraque. E por isso, quando eles se uniram, Deus os livrou. Deus deu vitória. E ela era uma mulher
diferente, como eu já disse para vocês. E naquela região, quando Débora convocou aqueles homens para orar, convocou e ordenou, ela deu ordens, ela tinha tudo muito planejado na mente dela, para que pudessem ter a vitória sobre aquela situação. Débora fez uma coisa diferente de que qualquer outros chefes de exército pudessem fazer. Débora entoou um cântico. Imagina, quando você está numa situação muito delicada da sua vida, quando você está com problema com seu filho, quando você está com problema com seu esposo, no seu relacionamento, quando você não sabe o que fazer. E ainda sobra coragem para cantar, pastor. Para cantar. Porque existe um ditado secular que diz assim: quem canta os males espanta. Isso foi um anjo que deve ter soprado para os homens, porque quando nós cantamos os louvores, as portas se abrem, as coisas mudam. Deus, eu creio que Ele vê o profundo do nosso coração, porque mesmo em silêncio, Deus nos ouve. É interessante, né? Minha querida, você que está me ouvindo agora, meu irmão, minha irmã, alguém que estava navegando na internet, ouviu no meu Facebook, eu quero dizer que Deus ouve no silêncio. Elisa, eu não sei orar, tá tão difícil que nem cantar eu não consigo. Mas Deus ouve no silêncio, porque o que importa é o coração, a intenção do coração. Então, Débora, ela viu que aquele exército era fraco, ela viu que havia dificuldades em ganhar a guerra, talvez com certeza. Só que ela confiava num Deus tremendamente para mudar aquela situação. Então, você, a partir de agora, em toda quinta-feira, a partir das 2 horas até as 3, trocará o seu nome para Débora. Todas que entram no grupo do Desperta Débora do WhatsApp, eu falo, você mudou de nome agora, você ganhou um outro sobrenome. Então, meu nome é Elisa Simões Débora. E isso é tão maravilhoso quando nós adotamos um sobrenome espiritual que onde nós vamos, você será apoiada. Onde nós vamos, tem entrada, tem passagem aberta, porque você acaba fazendo parte de uma tribo, parte de um povo escolhido, parte de mulheres separadas. Eu quero dar um testemunho muito bom. Quando eu cheguei aqui em Aracaju, pastor, quem me apoiou foram as Déboras. Eu vim de Roraima, eu sou mato-grossense, e vim de Roraima, porque eu morei lá 24 anos. E lá nosso grupo de Déboras, muito coeso, muito uma cuidando da outra. Quando Deus me enviou para vir para cá, que eu vim por ordem de Deus, fiquei igual o Jona 3 anos, né? Mas vim, cheguei. Quando eu cheguei aqui nesta cidade, eu já vim indicada por Déboras. A minha coordenadora lá, a Girlene, um grande abraço que ela vai estar ouvindo. Simplesmente ela disse, então eu vou procurar Déboras para você, para lhe apoiarem. E eu agradeço imensamente por 2 Déboras, mães de oração que me apoiam até hoje, mães mesmo de providência que me ajudaram financeiramente quando eu cheguei aqui nesse lugar, é minha Canaã, é Aracaju, e irmã Jane Bonfim, do Desperta Débora, da Igreja 12 de Agosto, do pastor Emanuel Menezes. E Aparecida Barreto, também da 12 de Agosto, que um dos núcleos do Desperta Débora mais antigo aqui é a 12 de Agosto. Então, estamos hoje é a irmã Céia, que é da SAF, também adotou o Ministério Desperta Débora, e elas são mulheres que têm testemunho por anos, muitos anos de testemunho, vendo transformação na vida de mães e na vida de filhos. Então, isso é maravilhoso. E aí, então, eu cheguei aqui já com outro sobrenome e fui adotada por esse grupo maravilhoso do Desperta Débora da 12 de Agosto. E depois me colocaram como coordenadora municipal, então como eu estou aqui representando a nossa coordenadora, que nós temos uma diretoria, nada é feito aleatório, é um ministério interdominacional, porém com ordem e decência debaixo de autoridade, né?
Então, chegando aqui em Aracaju, eu fui adotada por essas irmãs. E louvo a Deus, porque hoje já temos Desperta Débora em vários lugares do país, daqui de Sergipe e do país. Bom, o Desperta Débora, você pode encontrar o site do Desperta Débora, www.despertadebora.com.br, e lá toda a história do ministério. Os nossos congressos, as orações, a nossa coordenadora estadual, municipal, que sou eu, e a coordenadora regional. Então, nós temos um núcleo, sim, de trabalho. A nossa coordenadora estadual é Aparecida Barreto. Essa que foi a minha mãe também de oração, né? Então, a Aparecida, ela coordena toda a parte do estado, ela desenvolve mais os trabalhos em municípios que estão aqui pela nossa, implantando algumas igrejas. Então, muitos municípios já têm implantado o Desperta Débora. Depois disso, ela firmou um trabalho muito forte em Capela, pastor. Lá em Capela tem um Desperta Débora assim, testemunhos maravilhosos, e são mulheres fervorosas, mulheres que eu amo também. Quando eu cheguei aqui, elas também me apoiaram, porque nós viajamos muito juntas para implantar nas igrejas de lá. Depois fiquei um pouco mais aqui em Aracaju e o ministério parou um pouco, né? A gente começa, como eu falei, eu fiquei emocionada porque quando Deus chama, Ele pega você pelo braço, como os filhos são direcionados pelo pai, e disse: calma, acabou, agora você tem que ir. E estou aqui. Então, em estado Aparecida. Depois, pastor, nós temos também o regional, que é o Norte e Nordeste, que o Norte e Nordeste é Carla Queiroz. Ela também tem o Facebook dela e ela posta as mensagens do Desperta Débora. Esse hino, ele nos acompanha sempre, em todos os congressos, em todas as comunidades de WhatsApp, as comunidades das igrejas conhecem esse hino Desperta Débora. Então, é o nosso hino de guerra. Nós temos que libertar os nossos filhos. Nós temos um lema. Você que é mãe e está nos ouvindo agora pela primeira vez, ou que vai assistir pelo vídeo, eu quero dizer para você que nós temos um lema muito importante. Eu queria que você gravasse isso. Nós guardamos no nosso coração as seguintes frases que eu quero que você realmente coloque no seu coração. Nós não criamos filho para povoar o inferno. Nós geramos filhos para estarem prostrados diante do Senhor. Amém? Nenhuma mãe, quando sabe que está grávida, vai gerar-lhe um filho, pensa: meu filho vai ser para o inferno. Não. Muito pelo contrário, nós geramos filhos para povoar o céu, porque na eternidade, porque quando nós formos para a glória, quando nós encontrarmos com Jesus, tivermos um tete-a-tete com Ele ali, Ele vai olhar para a gente, vai dizer: olha seus filhos, né? E nós vamos sim encontrar os nossos filhos lá, vendo todos eles rendidos ao Senhor, louvando e glorificando, dizendo: Deus, o Senhor é bom o tempo todo, né? Nós vivemos numa cidade muito violenta. O Brasil todo é violento. A violência tem em todo lugar. Mas se nós não dobrarmos os nossos joelhos e orarmos pelos nossos filhos, pode ser que eles não voltem. A outra frase que eu quero dizer a você é justamente essa: mães de joelhos, filhos de pé. É o slogan do Desperta Débora. Mães de joelhos, filhos de pé. Tem outros movimentos que usam essa frase, porque é uma verdade. Então, mães de joelhos, filhos de pé, é o Desperta Débora. Nós dizemos que se Deus ouve a oração de uma mãe pelo seu filho, imagina como ele fica quando ele ouve milhares de mães orando. Imagina o coração de Deus, o sorriso de Deus de ver você na beira da sua cama ou no leito de seu filho, de joelhos, orando. Minhas queridas, meus irmãos que ouvem, existe um mistério quando a gente dobra o joelho. Nós podemos orar em qualquer lugar, no carro, no banheiro, lavando a roupa, lavando a louça, penteando o cabelo, dormindo ali. Sabe quando você está naquele sono, quase sono zen, que você não sabe se está dormindo ou acordada, mas está orando? Deus ouve de qualquer maneira. Em pé no ônibus, quando você está segurando lá, indo para casa ou está indo para o trabalho, Deus ouve.
qualquer oração feita com o coração agradecido, Deus ouve. Imagine, então, aquela oração de joelho. Pastor, as pessoas às vezes criticam muito quando os muçulmanos dobram o joelho, colocam o tapetinho, fazem seu ritual, né? E oram. É um mistério. Eu sei que tem toda essa questão aí, né? De contradizer algumas coisas que não precisa ser às 6 horas, não precisa ser tal hora, a Torá, isso e aquilo. Mas eu sei que tem um mistério quando a gente dobra o joelho, seja ele quem for. Porque se fosse assim, aqueles que estão na prisão, os filhos que estão na prisão, quando dobram seus joelhos, Deus não traria diferença. Deus não traria libertação. Aqueles que estão de joelhos num leito do hospital, eles dobram o joelho e Deus faz um milagre. Então, há uma diferença, mãe. Mães de joelhos, filhos de pé. Experimente. Se você nunca orou de joelho, só ora sentada na beira da sua cama. Eu gostaria de fazer esse desafio a você. Agora você é uma Débora. Você agora, toda quinta-feira, vai nos ouvir aqui na Rádio Convert Web. Toda semana você vai nos ouvir. E eu quero dizer a você, em nome de Jesus, dobre seu joelho, porque mães de joelhos, filhos de pé, tá bom? Então, é assim que nós vamos agir a partir de agora. Ser uma Débora e levar o nome de uma juíza diferente, levar o nome das mulheres mães para casa, das mulheres mães para o trabalho, das mulheres mães para qualquer atividade que você tiver. Você vai levar essa nova oração, essa nova conduta espiritual que você vai adotar junto à sua família, junto aos seus filhos. Então você já sabe, você agora é uma Débora. E toda quinta-feira você vai estar nos ouvindo. Bem forte, né? Nos ouvindo aqui na rádio com o pastor Jorge Eduardo, nos ajudando e nos abençoando. Pastor, eu já falei muito. Vamos de música aqui para nossas irmãs, para elas ficarem animadas e quererem mais um pouquinho. Eliane Cavalcante, amém. Quantas vezes pelas madrugadas tu choras baixinho, dizendo: Senhor, os meus filhos vem abençoar. Quantas vezes palavras te faltam, o coração aperta, e somente as lágrimas nos olhos começam a rolar. Então começas a perceber algo diferente no lugar. É a presença do Senhor que vem te consolar. Desperta, Débora, desperta, Débora, o Senhor está a te chamar. Ouvi o teu lamento, o teu choro e o teu gemido. Levanta depressa, eu falo contigo. Sou Deus de vitória, vou te abençoar. Quantas vezes pelas madrugadas tu choras baixinho, dizendo: Senhor, os meus filhos vem abençoar. Quantas vezes palavras te faltam, o coração apertar, e somente as lágrimas nos olhos começam a rolar.
faz perceber algo diferente no lugar. É a presença do Senhor que vem te consolar. Desperta, Débora, desperta, Débora, o Senhor está a te chamar. Ouvi o teu lamento, o teu choro e o teu gemido. Levanta depressa, eu falo contigo. Sou Deus de vitória, vou te abençoar. Ninguém ora por um filho como uma mãe ora. Imagine milhares de mães orando juntas. Déboras, assim diz o Senhor para você. Desperta, Débora, desperta, Débora, o Senhor está a te chamar. Ouvi o teu lamento, o teu choro e o teu gemido. Levanta depressa, eu falo contigo. Sou Deus de vitória, vou te abençoar. Os teus filhos vou 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 abençoar. Amém, 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 amém. Como é bom, né, pastor, quando Deus ele confirma tudo aquilo que a palavra dele expressa em nosso coração, né? Então, essa cantora, a Eliane Cavalcante, ela é quase que uma cantora oficial do Desperta Débora. Ela é uma Débora e os nossos congressos ela está. Ela louva, onde chamar ela está pronta a cantar o Desperta Débora. Mas você vai dizer assim, como é difícil, Elisa, orar pelos nossos filhos, como é difícil ser uma mulher, esposa, dona de casa, e agora você quer dizer que vai ser tudo novo? Mas eu quero dizer para você que sim, irmã, minha querida que me ouve, eu quero dizer que sim, vai ser tudo novo. Sabe por quê? Eu sempre gosto de pegar pessoas como referência. É bom a gente ter um referencial, uma pessoa de referência na nossa vida para você se espelhar. Isso é importante. Os nossos filhos, quando os pequenos, se espelham nos pais, no esposo, no pai, na mãe, né? Isso é normal. Isso faz parte do crescimento da humanidade. Então, e você pode mudar sim. Você pode ver que você tendo um referencial, você pode começar a desenvolver novos atributos. Mas, às vezes, pastor, nós queremos ficar buscando a perfeição para começar alguma coisa. Não precisa ser perfeito. Não precisa, minha querida, ser perfeita para você começar algo para Deus. Não precisa você se limpar de todo o pecado que já comete, que já cometeu, que cometemos, porque eu também sou pecadora. Quem não é, né, pastor? Aquilo que diz que não comete pecado, já é um mentiroso se faz. Talvez o meu pecado não seja igual ao seu, né? Mas para Deus não tem pecadinho, pecadão. Pronto, errou, errou. Agora, existem algumas coisas que nos levam à morte. E algumas coisas que são transgressões, não são pecados, ou são iniquidades, né? São as nossas fraquezas. Mas isso não é para hoje. Mas eu quero dizer para você, minha querida, que olha como Débora era igual a você. E Débora era igual a mim.
Não muda nada. O que mudou para Débora conquistar esse posicionamento e ter seu nome aqui num livro que durante muitos anos vai se perpetuar. Até Jesus voltar, a Bíblia vai existir. Né? E eu acho que tudo passa menos a minha palavra. Obrigada, meu pastor. E aí você vai dizer, você está dizendo isso porque você já é crente. Mas será que eu não tive uma luta antes, não, irmã? Será que as pastoras que estão hoje, os pastores, os missionários, não tiveram uma luta antes de aceitar Jesus? Muitos têm a sua história e desde crianças estão na igreja. Só que estar na igreja desde criança não quer dizer que é convertido. Mães e pais, se liguem nisso, viu? Os filhos estão indo, mas será que eles estão convertidos? Será que o coraçãozinho do seu filho que está indo para a igreja todo domingo, será que o coração do seu filho que canta no louvor já é um coração convertido? Então, Débora era igual a você. Olha o que diz aqui sobre os atributos de Débora. Ela era uma dona de casa. Ela foi escolhida para servir a nação dela, mas ela era uma dona de casa. Imagina, então, que nós não temos guerra, graças a Deus, mas vamos pensar nos Estados Unidos, que é uma coisa mais próxima. E vocês, com certeza, já ouviu e já viu em algum filme, assim, vai ter uma guerra e vem a carta convocando o seu filho para ir lutar. Né? Imaginem. Então, ela era uma dona de casa e ela foi convocada para servir aquela nação. O que aconteceu? Ela não era de uma linhagem aristocrata. Ela não era importante naquele lugar, assim, para poder... Não, vamos recrutá-la. Ela era esposa. Ela era uma dona de casa, ela era esposa. A Bíblia diz mulher de lapidote. Então, ela era esposa, mãe. Aí, veja bem, ela foi a única mulher nas Escrituras que foi elevada a um cargo político pelo seu próprio povo. Que coisa interessante, né? Então, ela já era uma líder. Ela tinha um espírito de liderança e as pessoas notavam isso dela. Por que você, então, mãe, mulher, esposa, dona de casa, está deixando o seu espírito de liderança morrer dentro da sua casa? Não é a questão de liderança de mandar na casa e esquecer a submissão de Deus e a submissão ao marido, não. Mas você pode sim ter novas ideias para sua casa. Você pode sim conquistar junto com seus filhos um jeito diferente de cuidar da casa, de distribuir as tarefas do lar. Isso também é liderança, viu? Olha que interessante, que aqui diz na Bíblia, que apesar das responsabilidades domésticas provavelmente terem sido colocadas em segundo plano durante o seu serviço no país, ela descreveu a si mesma como sendo mãe em Israel. Eu quero dizer a você que sai para trabalhar todos os dias de manhã, minha querida. E às vezes a sua casa, e às vezes até a criação do seu filho está em segundo plano. Não que você o ame menos, de jeito nenhum. Você é uma mãe preocupada, você liga, você manda mensagem pelo WhatsApp, na escolinha. A professora diz para você na creche como ele está, ou ele fica em casa com a avó, né, com a tia. Às vezes você não está com seu filho dando aquela educação que você queria, porque hoje está tão difícil só uma pessoa trazer o sustento para o lar, né? Uma renda só às vezes fica difícil. E você está sendo uma colaboradora do seu esposo. Ou então você, assim como eu, adotou uma postura de chefe de família. Eu criei meus filhos sozinha até hoje, né? Eu sou mãe e tenho todas as responsabilidades dobradas. Eu não sou pai, não. Nem gosto quando falam dessa questão, é mãe e pai. Não. O pai sempre vai ter um lugar especial na vida dos filhos. E os pais que criam os filhos sozinhos, também o coração da mãe sempre será no coração do filho. Então, nesse momento que você não tem oportunidade, não está podendo ficar junto com os seus filhos, eu quero dizer para você, então, redobre a oração. Redobre a oração. Ele está na creche, você está com saudade, redobre a oração. Ele está sendo... você acabou de trocar a sua secretária do lar, redobre a oração. Porque onde tem oração tem amor. E ela disse que eu sou mãe em Israel.
Ela não disse que eu sou mãe de Israel. Ela é mãe em Israel. É mãe naquele lugar, naquela situação, naquele momento ela precisou realmente tomar a frente. E depois ela tornou-se uma juíza e continuou aconselhando com todas as experiências de vida que ela já tinha. Então, Débora é uma mulher igual a mim e a você. Só que ela tomou uma posição diferente frente a um povo e a uma necessidade. Talvez você vai dizer para mim, mas meu filho é drogado, Elisa. Meu filho, como diz aqui em Sergipe, eu quero escolher a palavra certa para dizer. É um galinha, né? Casa com muitas, promíscuo, né? Casa com muitas mulheres. É que eu quero falar para todas, sabe, pastor? Tem já 2, 3 mulheres e todas essas mulheres, cada vez que ele troca de relacionamento, ele traz para minha casa. Isso alguém falou para mim semana passada, pastor. Uma senhora não é evangélica, ela passa na frente do meu comércio. Eu sempre a convido a conversar um pouquinho, porque eu amo pessoas idosas. Né? Eu acho que eles precisam de tanta atenção, já deram tanto. E eu acho que ela é idosa já. E ela disse, minha filha, hoje eu não estou muito bem. Mas por quê? Porque meu filho brigou com a mulher e voltou para minha casa. E ele desconta toda a raiva dele em cima de mim. Eu não estou feliz com esse comportamento dele, porque quando é para ajudar ele a casar, eu ajudo. Monto a casa e tudo, mas depois ele vem para cá e é assim comigo. Então, é uma dificuldade a vida dos filhos. Então, você que está me ouvindo agora, talvez tenha essa dificuldade, porque seu filho está te dando problema. Talvez o seu irmão, a sua irmã, que é filha da sua mãe, ainda está dando problemas para os seus pais. Talvez o seu irmão, filho da sua mãe, é um encostado. E você vê que ele é um peso morto e não consegue resolver. Elisa, você está vendo por que não é fácil orar? Porque meus problemas são grandes. Sabe, Elisa, não é fácil orar não, porque eu vejo que tem muitas mães que são exploradas pelos filhos. Pessoas idosas que recebem a sua aposentadoria e o filho pega e gasta. E não vai nem levar comida. É responsabilidade de um filho tratar bem uma mãe. Sabe, você que está me ouvindo, aqui nesta quinta-feira, você quer viver muito? Honre seu pai e sua mãe. A Bíblia diz que quem honra o pai e a mãe terá muitos dias acrescentados na terra. Então, quando você vê uma pessoa de longa idade, vá olhar a história dela. Com certeza, ela honrou pai e mãe. Alguns casos, pode ser que Deus queira fazer uma outra coisa, né, pastor? Mas é uma promessa, é a palavra de Deus que diz. Honrar pai e mãe. O pastor está me lembrando aqui que é o primeiro mandamento com promessa. Êxodo 20:12. Honrai pai e mãe, para que se alongue seus dias na terra. Então, esse é o segredo que nós estamos contando aqui no Desperta Débora. Porque se você não conhecia ou não tinha pensado por esse lado, agora você já sabe, né? E honrar pai e mãe é uma coisa muito importante. Agora, algumas pessoas me chamam de machista. Eu posso até dizer que eu sou, pastor. Porque eu preservo o homem como cabeça do lar. Tem que ser o homem. Tem coisas que nós não vamos conseguir dividir, porque senão Deus, Ele não colocaria tarefas diferentes para nós. É interessante, quando Débora foi, ela disse que ia, mas se Baraque também estivesse com ela. Né? Ela não quis ir sozinha, ela não quis assumir o papel diferente de homem, de mulher como homem na batalha. Né? E assim, às vezes, é dentro do nosso lar. Nós, como mães, como Déboras, temos também a assumir essa postura de ser uma mulher que entende o papel da mulher e o papel do homem. A Débora entendia isso. E outra coisa, minha irmã, nós, mulheres, somos responsáveis pela educação dos nossos filhos. Não adianta passar bola para o homem. Ele vai educar, mas o homem é o provedor. Ele tem que dar o exemplo como caráter, como boa índole. Mas Deus fez a mulher com um jeitinho especial para convencer o filho de alguma coisa. Quando o filho está com uma birra, é a mãe que vai lá.
Quando o filho está chorando, é o colo da mãe que ele vai procurar. Procura o pai também, porque pai é amoroso, pai é gracioso, pai é autoridade. Mas se os nossos filhos estão dando trabalhos, vamos dar uma revisada no que precisa acrescentar. Eu não vou dizer o que falta, eu vou dizer o que precisa acrescentar. Aí o pastor está me ajudando aqui, a exortação está vindo dele. Provérbios 22, 6. Será que os pais ensinaram os filhos o caminho que devem andar? No nosso aplicativo do Facebook e do WhatsApp, às vezes eu coloco algumas frases assim para chamar a atenção das mulheres, e alguma delas disse assim: mas irmã, eu fui criada na igreja, eu chamo meu filho e minha filha para ir para a igreja, e ela não quer mais ir para a igreja. Aí, muito discretamente, eu pergunto qual a idade do seu filho e da sua filha. Eu penso que é um filho já adulto, desviado, né? Assim, desviado do caminho do Senhor. Não, tem 12 anos. Tem 9 anos. Aí os pais deixam de ir para a igreja, deixam de levá-los, porque a criança não quer. Então, sinto muito. Pode ser Débora, pode ser qualquer outro ministério, mas eu vou dizer, seu filho está lhe controlando. O filho está dando regras à casa. Ensinou o filho o caminho da igreja, mas não o caminho do Senhor. É uma verdade, pastor. Porque uma criança com 9, 10, 12 anos não tem conta sobre a sua vontade. Irmãos, os meus filhos são fruto de oração, como eu disse aqui no início. E sei que talvez o seu também. Mas, veja, a glória está com Deus. Toda a honra e toda a glória está com o Senhor. Mas se o seu filho lhe dá alegria, é porque você plantou uma boa semente. A palavra de Deus diz que nós não vamos conseguir plantar uma boa semente numa terra infértil. Mas a criança, desde pequeno, vai mostrar a estultícia do coração dela. E a mãe e o pai, principalmente a mãe, tem o sexto sentido que Deus deu, aguçadíssimo para as mães, de ver que algo está acontecendo. Meu pai dizia, é de criança que se torce o pepino. Então é criança que nós temos que ensinar, 9 anos. Leva para o quartinho e converse de olho a olho e diga, você vai sim para a igreja, porque Deus é o seu Senhor. E a mamãe ama o Deus, e você ama a mamãe, você ama o papai, então você vai servir o mesmo Deus da mamãe e do papai. E não tem criança que não goste de ir para a igreja. Não existe. Chega lá, a criança vai para a escola bíblica dominical, vai para a salinha, vai cantar. Ela pode entrar na salinha birrenta, isso pode. Mas a palavra de Deus vai sendo semeada e ela vai transformar aquele choro que ela entrou na igreja, que não queria ir, em alegria quando saiu. E você não precisa dizer para ela, tá vendo? Só vai dizer, olha que coisa boa, você gostou? Vamos voltar domingo que vem e vai ser muito melhor. Então, as estratégias que nós precisamos hoje. Talvez, minha amada, você deixou seu filho muito tempo na televisão. E o coração dele foi cheio de outras coisas que não o teu amor, que não o teu carinho, que não a tua palavra. E o filho obedece mais ao programa de televisão do que a você. Chamar, vem cá, vamos fazer aqui uma tarefa, coloque a mesa enquanto a mamãe está terminando a comida. Pastor, eu acho que poucas vezes nós vamos ver e vamos saber histórias de filhos que esperam as mães botarem os pratos. Antigamente, a mãe colocava o prato do pai na refeição e servia os filhos, e depois ela comia. Quando eu falo isso, que a minha mãe fazia o prato do meu pai, eu fazia o prato dos meus filhos até eles crescerem, até acho que 12 anos, 13. E hoje ainda faço, não em casa, mas, por exemplo, nós vamos a um jantar e está na fila e meu filho está ocupado com alguma coisa, eu faço o prato dele, faço o prato dela e leva. Às vezes é o contrário, eles fazem o meu prato e levam. Então, isso é honra. Isso é você dizer ao filho que nós temos que ser colaborativos dentro das tarefas. Então, parece pouca coisa, parece bobagem para o mundo moderno,
mas isso chama-se princípios e valores. A Bíblia diz que não mudai os marcos de lugar, não tire os marcos antigos, porque tem valores que não podem ser mudados. Ah, mas isso é modernidade, isso é fase. Lá em casa não tem modernidade, não tem fase. Meus filhos sabem disso. Às vezes está conversando sobre isso, ele diz assim, mãe, não existe esse negócio de fase. Né? Porque eu ensinei isso, não existe fase. Existe o compromisso de você se reservar a Deus, buscar os princípios do Senhor e escolher ser santo e separado. Ninguém é santo, ninguém é perfeito, mas existe um caminho à busca da santidade e um caminho à busca da perfeição. Então, Débora, ela foi essa mulher que ela foi a precursora e começou tudo isso. E você? Quero fazer uma pergunta para você que está nos ouvindo agora. Meu nome é Elisa, eu sou mãe, sou Débora, sou uma serva do Senhor, estou aqui nesta rádio hoje, com a oportunidade de poder falar para você que tem jeito para o seu filho, tem jeito para o seu casamento, tem jeito para você. Deus pode transformar tudo em novo. É só você acreditar. E nós, nesse compromisso de fazermos o programa Desperta Débora, vamos começar a ver, a partir de hoje, mudanças na sua vida, mudanças na vida do seu filho, porque o Deus que eu sirvo mudou o meu viver, mudou do pastor, né, pastor? Mudou de muitas pessoas que nós sabemos que Deus fez um milagre. Ele pode fazer na sua vida também, minha querida. Você é uma Débora a partir de agora e tem esse compromisso de toda quinta-feira estar conosco aqui. E nós vamos fazer algo muito importante. Eu sei que o tempo correu rápido, né? Correu rápido, uma hora passa muito rápido. Pastor, levanta só um pouquinho esse nosso hino das garras do inimigo. Olha que importante, ó. Qualquer problema que seu filho estiver passando, a oração ao nosso Deus Todo-Poderoso vai passar. No poder da oração, nós vamos declarar em Jesus que os nossos filhos livres estão da droga, da prostituição, da criminalidade. Ele vai ser alcançado pela graça. Ele vai ser conquistado pelo amor. E nós serviremos juntos a Jesus, o Redentor. Amém? Se você ainda não conhece Jesus como o Senhor e Salvador, eu quero lhe dizer, minha querida, que Jesus é o Salvador. E Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Cúrio. Ele é o nosso Senhor. Sabe por quê? Porque alguém morreu em seu lugar. Porque Deus disse, não é o seu filho, é o meu. Deus deu o filho dele no lugar do seu. Ele deu o seu filho no lugar do Vitor, ele deu o seu filho no lugar do Emanuel, ele deu o seu filho no lugar do Jorge Júnior, ele deu o seu filho no lugar da Michele, ele deu da Adriana, ele deu o seu filho no lugar do Messias, ele deu o seu filho no lugar do José, ele deu o seu filho no lugar dos nossos filhos, no nosso lugar, para poder estarmos aqui dizendo, Jesus é o Salvador. Ele nos trouxe graça e não mais o peso da lei. Mas se não for a lei, não tem como cumprir a graça. Né? Então eu quero dizer para você, minha querida, que no poder da oração, nós vamos romper na fé toda quinta-feira. E mais uma vez, da garra do inimigo, nós vamos libertar os nossos filhos. Amém? Nós vamos fazer uma oração para poder encerrar esse programa. Dizer para você que tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Você pode estar longe, mas você está perto da gente aqui através do aplicativo. Tem um aplicativo que está no Facebook da Convert Rádio Web. Está no Facebook Convert, com T mudo, Rádio Web. E você vai baixar ele para o Android. Ele só pode para o Android, por enquanto, né, pastor? Aí ele baixa para o Android
e você vai acompanhar. E a rádio tem outras programações que você também pode ficar ligadinho, né? Conectado, ligadinho não, conectado aqui na rádio, Converte Rádio Web. E toda quinta-feira, Desperta Débora. Vá passando isso para suas amigas, vai replicando aí pelo WhatsApp. E o pastor está dizendo que toda segunda e sábado é reprisado. O Desperta Débora? Olha que presente, eu vou anotar aqui. Toda segunda e todo sábado tem reprise, então, aqui do Desperta Débora, no mesmo horário. Glória a Deus! Ai, vou caprichar muito e vou ter uma conversa especial com Deus sobre esse programa, pastor, viu? Porque são mais mulheres sendo alcançadas. Dá tempo para me orar, pastor? Amém. Então, eu gostaria que você depositasse o seu coração, depositasse a sua confiança na oração que nós vamos fazer agora. Se você é cristã, serve a Cristo numa igreja evangélica, você vai unir a sua fé comigo e vai estar em concordância. Se você é católica, vai unir a nossa fé apenas ao Senhor Jesus Cristo, que é o único mediador da nossa fé. Se você é uma mãe que tem uma religião que não tem Cristo como Senhor, apenas Deus como Senhor, Ele é a luz, Ele é o universo, o cosmo, coloque a Deus nesse momento, então, tá bom? Deus vai ouvir a nossa oração, porque é um compromisso que eu tenho com o Senhor, que é a oração que Ele ouve da minha boca, que Ele possa se fazer cumprir na sua vida, porque a palavra de Deus, Jesus disse assim: vocês vão poder fazer coisas muito maiores do que eu faço. Então, eu estou aqui, na autoridade do nome de Jesus, só cumprindo aquilo que Ele disse, fazendo aquilo, levando as boas novas para vocês, levando a palavra de Deus e uma palavra de fé e confiança. Amém? Querido Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por esta tarde. E nós podemos dizer, neste horário, que até aqui o Senhor tem nos sustentado. Te rendemos graça, colocamos a nossa vida diante do Senhor. Colocamos, Senhor Deus, a vida da nossa família, dos nossos filhos biológicos, daqueles que nasceram de nós, dos filhos adotivos que fazem parte de uma família agora, dos filhos espirituais, Senhor, que são aqueles que nós colocamos o nosso coração para orar e pedir misericórdia e pedir o seu milagre sobre a vida deles. Ó Deus, nós queremos colocar, Senhor, os filhos na tua presença agora. Senhor, tem mães que não sabem onde seus filhos estão, que são filhos desaparecidos, filhos que não têm a oportunidade, foram filhos roubados, foram filhos perdidos em algum lugar, mas ela não deixa de clamar por eles. Senhor, ouve a oração de uma mãe nesta tarde. Eu peço, Senhor Deus, em nome do teu filho, que o Senhor ouça a oração de cada silêncio, de cada mãe silenciosa nesta tarde. Mas que a minha oração seja, Senhor, que mude o coração dessas mães a partir de agora, para que um novo tempo, um novo momento de oração, uma nova fé se renove no coração delas e que elas possam nunca desistir dos seus filhos. Senhor, eu não sei em que circunstância, Senhor Deus, o filho foi gerado. Se foi através de um momento não querido, se foi, Senhor Deus, através de uma festa, se foi um filho de oferenda. Pai, eu não sei o que essa mãe está falando com o Senhor agora, mas eu creio que uma mudança o Senhor vai fazer a partir de agora na vida dessa mãe e que a atitude dela de mudança vai mudar a vida dos filhos. Pai, a tua palavra diz que quando o Senhor abençoa é para gerações. Então que essa mãe seja abençoada agora e toda a geração dela seja bendita. Porque a tua palavra diz que bendito é aquele, bendita é aquela que tem o coração voltado para o Senhor. Senhor, ajude os nossos filhos a honrarem os pais, a honrar a mãe, a honrar a avó, a honrar aquele que cuida, aquele que dá o carinho. Porque se mãe é o que cuida, se mãe é o que cria, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa fazer presente em cada lar nesta tarde. Que o Senhor possa, Senhor Deus, trazer histórias de vida mudada e que elas possam testemunhar que a partir de agora
o renovo da fé se instalou no coração delas. Pai, em nome de Jesus, o Senhor conhece cada coração. Então o Senhor vai agir conforme o teu querer e o seu realizar na vida de cada pessoa. Amém. Jovens filhos, quero o tentador roubar das promessas do bom mestre, firmes pois a esperar, mas que clamam ante o trono sem jamais desanimar, na certeza gloriosa que Deus os vai salvar. Desperta, Débora, levante-se pra lutar no poder da oração, rompendo pela fé das garras do inimigo, nossos filhos libertar. Pela fé que vence o mundo, no poder da oração, declaramos em Jesus, nossos filhos livres são, alcançados pela graça, constrangidos pelo amor, serviremos todos juntos a Jesus o Redentor. Desperta, Débora, levante-se pra lutar no poder da oração, rompendo pela fé das garras do inimigo, nossos filhos libertar. Prisioneiras da esperança, intercedem sem cessar, se encorajam confiantes que a vitória perto está. Ver os filhos da promessa, herança do Senhor, restaurados e libertos, rendidos ao Salvador. Desperta, Débora, levante-se pra lutar no poder da oração, rompendo pela fé das garras do inimigo, nossos filhos libertar. Mesmo quando possa a todos impossível parecer, desperta com coragem e põe-se a interceder, pois a obra do inimigo não irá prevalecer, e o milagre da resposta os teus olhos hão de ver. Desperta, Débora, levante-se pra lutar no poder da oração, rompendo pela fé das garras do inimigo, nossos filhos libertar. Desperta,